Olá, olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo. Começando mais uma live, a segunda live dessa série maravilhosa preparada para vocês. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live que faz parte da série A Mediunidade em Mim, o tema da série de 10 lives. Hoje é a segunda live, essa série que está acontecendo toda semana, terças e sextas-feiras. Tato, onde eu tenho a programação dos assuntos, dos temas. Te convido para entrar lá no meu canal do Telegram. Como eu entro no canal do Telegram, Tato? Vai lá em Saiba Mais na minha página do Facebook ou clica na minha bio aqui no Instagram. Todas as lives que estão sendo feitas e que já foram feitas em outras séries estão brotando maravilhosamente lá no meu canal do YouTube, que eu te convido também para se inscrever nesse canal do YouTube. Você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então hoje, a segunda dessa série de 10 lives que tem o tema A Mediunidade em Mim, uma série de lives onde eu vou te ajudar a responder questões que te afligem há muito tempo e que só um médium entende, a sanar dúvidas que te assombram a consciência a respeito da tua própria mediunidade, da mediunidade em si. Isso vai ajudar para você que é médium de trabalho a qualificar ainda mais a tua mediunidade, o teu trabalho, a tua prática mediúnica. A você que pretende atuar na mediunidade, vai te auxiliar, te preparando melhor para que você, quando chegar lá e começar a sua prática propriamente dita, você já tem uma bagagem de soluções a respeito de dúvidas que te assombravam a mente anteriormente. E você que simplesmente tem a vontade de estudar a mediunidade, que vai te facilitar, te trazer respostas àquilo que tanto você busca, né? Se você está aqui, é porque você sente essa necessidade. Você está aqui é porque você quer conhecer, quer identificar, quer entender de uma vez por todas situações a respeito da mediunidade e da mediunidade em você. Eu sou Tato Cunha, médium, oraculista e sacerdote. E mais uma vez, muito bem-vindo, muito bem-vinda à live de hoje, que tem o tema Em que momento da vida a mediunidade se manifesta? Olha só que interessante. Na live de quarta-feira foi feita uma pergunta a respeito disso. E a programação já estava preparada. E justamente a segunda da série de 10 lives. Em que momento da vida a mediunidade se manifesta? Né? Qual é o momento que ela surge na minha vida ou na vida de alguém? Quando eu falo em surgimento da mediunidade, quando eu falo manifestação da mediunidade a primeira vez, eu falo em afloramento da mediunidade, né? Eu falo em eclosão da própria mediunidade. Então, antes de responder essa pergunta, que é o tema da live de hoje, nós precisamos trabalhar conceitos. Qual o primeiro conceito a ser trabalhado? Eclosão da mediunidade. Eu dividi essa live em duas partes. Essa é a parte 1, onde nós vamos falar sobre afloramento da mediunidade. Deixa eu só organizar aqui uma coisa, ver se está tudo no silêncio. Deixa aqui no silêncio os meus... Já tinha esquecido, olha. Era um processo mediúnico quase de som. Então, parte 1 desta live de hoje. O que é, como proceder? O que é afloramento? Afloramento, ou eclosão da mediunidade, é quando ela surge a primeira vez. Tá, ok, Tato. E como é que eu devo proceder no momento que a mediunidade eclode, aflora? E por que é que surge muitas vezes esse aflorar da mediunidade associado a perturbações espirituais muito grandes, dentre elas obsessões? Como é que eu posso compreender esse universo, essa situação toda, quando eu falo de eclosão da mediunidade? Então, a eclosão da mediunidade é quando ela surge de maneira mais intensa, é quando a pessoa incorpora
né, entra em transe mediúnico com um espírito, uma entidade. É quando a pessoa se desdobra do corpo, que é uma outra mediunidade. Quando ela psicografa. Então, aquela eclosão mediúnica é quando ela, tipo, download concluído, sou médium. É isso. O processo da eclosão, do aflorar, é esse momento que a mediunidade desperta. Como se estivesse dormindo, latente, como se estivesse hibernando, e de repente ela, pá, despertou. Tipo, a vida te dizendo, olá, você é médium. Então, essa eclosão não vem assim para todo mundo. Não vem igual para todo mundo. Lembra que eu falei para vocês, para imaginar sempre que cada um tem a sua individualidade. Portanto, mediunidade não é igual em ninguém. Quando a mediunidade eclode, ela varia a forma da eclosão mediúnica de pessoa para pessoa. Em geral, a mediunidade gera alguns efeitos de ordem psicológica, de ordem física, física que eu digo corpo físico mesmo, emocional e espiritual. Então a gente vê que ela traz ela mexe muito com muita coisa. Então, no momento que a mediunidade aflora, ela gera efeitos nessas áreas, no teu corpo mental, no teu corpo emocional, no teu corpo espiritual. Vamos pegar a parte física. De que maneira eu posso ilustrar e trazer para vocês esse conhecimento a respeito de como a mediunidade gera esses efeitos de ordem física no momento em que ela eclode? Muitas vezes o médium ele apresenta desequilíbrios orgânicos associados à eclosão da mediunidade. A pessoa está começando a aflorar a sua mediunidade, então geralmente ela começa a sentir um mal-estar muito grande, febre, alteração da pressão arterial, uma baixa de pressão, enjoo, tontura, vai ao médico, o médico avalia, olha, não dá nenhum diagnóstico porque não tem diagnóstico de patologia alguma. Aí a pessoa não acredita, vai em outro médico. Olha, nós vimos, não tem nada. Eu já vi muitos casos assim. Eu acredito que vocês pelo menos já ouviram falar em algum, se é que vocês não conhecem, se é que vocês não passaram por isso. Então, esse processo de alteração orgânica são situações, são sintomas, sinais e sintomas. Lembra que nós falamos na live 1? Se você não assistiu a live 1, assiste, que nela eu falo sobre sinais e sintomas possíveis da mediunidade. Então, um dos efeitos de ordem física são esses desequilíbrios, em que nenhum médico, nenhum profissional de saúde dá diagnóstico de nada, porém a pessoa está daquele jeito, com tremor, com febre, com mal-estar, e aí ela tem desmaios, parece epilepsia, às vezes está em público, numa universidade, numa reunião, num lugar, e pô, ânsia de vômito. Muitas vezes esse processo todo é fruto do próprio ambiente que a pessoa está. A mediunidade está eclodindo, a pessoa altamente sensível entrou em contato com energias ali diferentes que ela não sabe lidar, ela passa mal mesmo. Então essas são alterações orgânicas promovidas no momento que acontece demais, no momento da eclosão da mediunidade. Depois para, Tato. Tolinho, tolinha, não para. Mas a gente começa a aprender a lidar com isso, né? No começo o bicho pega. Efeitos emocionais. Efeitos emocionais a mediunidade pode causar no momento da sua eclosão, na hora que ela surge, né, na tua vida. Crises de sono, insônia, ou a pessoa sente um sono absurdo. Lembrando que tem causas físicas, que eu já até falei na live 1, não preciso nem falar de novo, né? Vamos passar direto para o foco de hoje. Então a pessoa de repente ela sente insônia, uma perturbação muito grande, a sensação de estar sendo vista por alguém. Não, eu tenho certeza que tem alguém aqui me olhando. Ela só falta ver. E tem gente que vê, né? Já aconteceram casos de médiuns extremamente perturbados que saíram correndo, foram para baixo da mesa, baixo da toalha, para tentar não ver o espírito. Mas não tem jeito, gente. Você pode fechar os olhos e continua vendo. Existe uma explicação aí profunda
inclusive de ordem fisiológica da expressão da mediunidade, mas isso eu teria que mergulhar muito, não tem como falar esses detalhes aqui nesta live. Aconteceu, vou me dar até como exemplo, eu sou médium, aconteceu comigo a primeira vez que eu incorporei, que eu entrei em transe com um espírito. Eu já contei em mais detalhes numa live que está lá no meu canal do YouTube, falando de como aconteceu na mediunidade na minha vida, mas esse pedacinho encaixa bem como exemplo. No dia que eu entrei em transe, eu não sabia que eu ia incorporar, não tinha nada, alguém dizendo assim, olá, eu vou, sabe, eu sou espírito, eu vou incorporar, eu vou falar através de você, pisque, pisque. Não aconteceu isso, eu simplesmente estava voltando para casa, ouvi alguém suspirando e achei que era o quê? Ladrão. E duas coisas que eu tenho pavor, barata e ladrão. Pode colocar espírito, eu vou aparecer numa forma, falar, tá, olá, tudo bem? Agora essas duas coisas não dá. E aí, cheguei desesperado, corri, né, achando que era ladrão, cheguei em casa, estavam algumas pessoas na minha casa e eu fui pro quarto. No momento que eu fui pro quarto, que eu me tranquei, eu comecei a rir do nada. Não tinha motivo para rir, mas eu ri muito, gente. E imediatamente eu tava... eu comecei a chorar. Então eu tive variações bruscas da emoção. Isso acontece demais. Na área emocional, uma das reações das alterações que a mediunidade provoca na sua eclosão são essas crises de choro. A pessoa sente uma tristeza, um peso absurdo e não sabe de onde é e chora. A pessoa sente uma alegria, uau, nossa, sabe aquela alegria que ganhou em um prêmio milionário, mas não ganhou nada, mas ela sente uma alegria maravilhosa, nossa, o mundo está acabando e ela está assim. Chega a lágrima, cai de alegria, ela não sabe de onde. Em 1 milésimo de segundo ela já variou, entrou em várias fases, entrou um ódio profundo. Tô com ódio, de quê? Não sei, tô com ódio. Então essas variações, essas crises emocionais acontecem muito também nesse processo de eclosão da mediunidade. Inclusive falando em raiva ou tristeza, acontece demais de um médium estar eclodindo a sua mediunidade, ele de repente está com alguém, ou seu esposo ou esposa, ou amigo, ou às vezes não tem nenhuma relação muito íntima, um colega de trabalho, só que como é médium, não sabe lidar com aquilo, nem sabia que era médium, começa a sentir a presença espiritual de um inimigo daquela pessoa. Se é inimigo, o que ele sente por aquela pessoa? Ódio, né? Ou um amor adoecido. E aquele ódio todo o médium vai sentir. Então ele olha para a pessoa e fala assim, nossa, do nada eu estou odiando fulano ou fulana. E é um ódio mesmo. Isso pode e acontece. Então, esses são os efeitos emocionais, né, ligados a esse corpo emocional do médium na eclosão da sua mediunidade. Pessoas que carregam agora uma coisa que piora o quadro. Pessoas que carregam muita raiva, muito ódio, pessoas que carregam muita mágoa. A pessoa que carrega muita mágoa, muito ódio, não é aquela pessoa que só vive falando na sua mágoa, no seu ódio, no seu desejo de vingança. Aquela pessoa que fala muito, é só observar quantas vezes por dia você fala dos seus inimigos, daquilo que você odeia, ou que você ouve alguém falar, né? Se a pessoa fala, imagina o que ela pensa. E se ela pensa, não tem reza que faça mudar essa energia. Ela precisa mudar o padrão mental dela. Então, pessoas que alimentam muito o pensamento de ódio, raiva, tristeza, têm uma energia ao seu redor de ódio, raiva, tristeza. Tudo que a gente pensa modifica a energia ao meu redor, do ambiente e minha. Mesmo eu posso colocar 10 toneladas de perfume francês, a melhor roupa do mundo, e ficar assim. Mas a energia a gente não disfarça, a gente pode disfarçar o corpo físico. E aí um médium que está no aflorar da sua mediunidade entra em contato com uma pessoa nesse estado, como esta pessoa vai ficar? O médium vai ficar. Ele vai sentir tudo aquilo, toda aquela carga que vão gerar crises emocionais nele. Então o médium ele se desequilibra, o médium, né, o neófito que está começando,
ele se desequilibra com muita facilidade. Naturalmente, nós médiuns já somos sensíveis. Ah, mas você não disse que todo mundo é médium? Sim, mas tem aqueles médios que têm uma intensidade maior, uma sensibilidade maior. Ser mais sensível, por muito pouco a gente altera. Para tristeza, para raiva, para isso ou para aquilo. Então a gente desequilibra com muita facilidade. Por isso é importante um trabalho de autoconhecimento, de treino mental, emocional, utilizando os recursos necessários que a vida nos oferece. Inclusive, se for preciso, e muitas vezes buscar uma psicoterapia para nos auxiliar, né, o profissional exato, perfeito para nos auxiliar nesses nossos processos internos. Uma pessoa equilibrada, médium equilibrado. Uma pessoa desequilibrada, médium desequilibrado. Só que não é dessas pessoas que a gente está falando, né? A gente está falando do médium que a mediunidade aflorou. E, em geral, ele está em desequilíbrio. Não está em harmonia, porque está lidando ainda, aprendendo a lidar com aquela faculdade que acabou de dizer: olha, eu estou aqui, você é médium. Lembrar que então, todo médium é hipersensível, sente tudo com mais intensidade. Então tem os efeitos espirituais. Os efeitos espirituais acontecem no corpo espiritual do médium. Então fala muito das percepções que o médium sente em relação a lugares e pessoas. Como eu estava falando agora para vocês, isso dá para encaixar nas percepções, nos efeitos espirituais. Então o médium chega num velório, eu uso muito esse exemplo, e ele se sente mais triste do que a viúva, do que o viúvo, ou o filho, sei lá quem for. A pessoa, alguém ganhou alguma coisa, está super feliz, o médium está ali e sentiu a alegria 3 vezes mais do que a própria pessoa. Ela falou: gente, eu estou feliz por quê? E está lá, muito feliz. Uma vez aconteceu um caso, das várias pessoas que eu já cuidei, uma pessoa que até então, já conhecia ela há muito tempo, uma cliente antiga, me procurou mais uma vez para ser cuidada. Ah, tem gente mandando mensagem, eu vou já ler, tá? Eu vou só terminar aqui essa parte do pensamento para poder ler o que vocês estão escrevendo aí. Pode mandar. E essa pessoa me procurou, fez uma consulta oracular, fizemos depois um trabalho de oração, umas oferendas lá. Ok. Essa pessoa me falou, essa cliente, que não era médium não. Não, eu não sou médium, nunca vi nada, nunca ouvi nada. E aí comecei a fazer as orações, as vibrações, invocações. E eu comecei a perceber muitas vezes, quando eu estou fazendo, eu percebo, eu vejo alguma coisa. Nem sempre é tudo, não dá para ver tudo, né? Cada médium tem a sua limitação. E aí eu estava vendo algumas situações, e eu observando, ela também de olho fechado, ela começou a fazer assim. Depois uma alegria, o sorriso dela só faltou chegar aqui, né? Parecia o gato da Alice no País das Maravilhas, que abre aquela boca imensa. E ela ria muito. E riu muito, ela... Ah, eu posso levantar? Aí eu falei: meu Deus, pode levantar. Ela: ah, eu quero levantar, quero te dar um abraço, eu tô tão feliz, eu tô tão alegre, essas pessoas aqui rindo e cantando e dançando. E ela estava vendo os espíritos que estavam lá, que entraram cantando, dançando. Ela não percebeu na hora, depois ela caiu em si e falou: eu vi. Aí ela começou a chorar. Eu falei: você é médium. Então ela percebeu o ambiente. Agora existem casos da pessoa perceber energias ruins também, que causam esses efeitos de ordem espiritual. Quando é algo bom, vai trazer um efeito bom. Quando é ruim, traz um efeito ruim. Isso é muito básico, tipo... A pessoa fala assim: ah, eu senti uma energia que me fez mal. Lembrando que se a pessoa sente tontura, enjoo, mal-estar, não quer dizer que seja um espírito ruim. É a reação mediúnica dela ali naquele momento, ou é característica dela. Mas se faz o mal mesmo, aquele mal-estar, me coloca para baixo, traz ideias ruins, é óbvio que não é uma inteligência boa, uma inteligência má. O bem sempre proporciona o bem, ainda que interpretado de maneiras diferentes, né? O mal não, o mal é o mal. E aí tem várias crenças de cada um: ah, não, o bem é isso, o bem é aquilo, isso é muito pessoal. Vai depender do contexto, da situação. Então a forma varia muito.
E aí, nesse processo todo, dessas causas, né, que a mediunidade traz, existem variações na eclosão. Tem características específicas na eclosão da mediunidade em médios. Antes de passar para essa parte, eu vou só olhar aqui os comentários de alguém que fez, que eu vi. A Benvenutia disse o seguinte: então algumas pessoas têm na sua mediunidade o transporte para si das coisas ruins que estão à sua volta? Isso pode acontecer? Eu vou ler de novo para ver se eu compreendi, tá? Aí eu vou responder e você me diz se é isso. Algumas pessoas têm na sua mediunidade o transporte para si das coisas ruins. Você está querendo dizer que o médium absorve energia, ele sente. A palavra absorve pode fazer sentido? Sim. Se é algo ruim, também tem algo bom. Então, o que está à sua volta, ele absorve porque ele é extremamente sensível. Isso não só pode acontecer, como sempre acontece. Se é médium, vai sentir a energia. Pode ser boa ou ruim. Ok? Bem, outro comentário aqui, aí eu vou responder mais uma e continuar o pensamento para que a gente continue na linha, tá? Aqui, pessoal da galera do Facebook, quem está chegando, quem já chegou, desejo boas-vindas. Meu querido Keu, olha que legal, bem-vindo. A Paula diz o seguinte: muitas vezes me dá uma tristeza tão grande assim do nada, isso é espiritual? Paula, é possível que sim. Na live que eu fiz, na live 1 dessa série, nós abordamos bem a questão de sinais e sintomas. Dá uma olhada de novo naquela live e que isso pode ser, mas não quer dizer que seja. É preciso que primeiro verifique questões de ordem psicológica ou psiquiátrica, tá? E aí depois eu vou dar uma dica a respeito disso, mas é para falar logo agora. Como é que eu posso identificar? Eu preciso me observar. Te autoanalisa, observa essas variações, né? Você falou que sente uma tristeza muito grande. Anota essa tristeza quando eu sinto. Por que eu senti? O que aconteceu comigo hoje? Eu tive uma decepção? Eu tive alguma lembrança? Eu senti um perfume que me lembrou de alguma situação? Eu comi algum prato de comida? Vê que a gente está usando a razão para se conhecer. E aí eu vou identificar se eu não conseguir identificar a causa da tristeza, eu anoto ali, não identifiquei. E aí eu vou observar. E aí isso daí é um processo um estado de meditação. Eu preciso meditar naquilo que eu estou identificando em mim. E aí eu mesmo vou perceber muitas vezes se é mediunidade ou não. Um outro passo, Paula. A Paula que está falando conosco. Você está onde, Paula? Esqueci. O outro passo, além desse processo de meditação e análise de si mesmo ou de si mesma, buscar um médium experiente para que me oriente naquilo que eu ainda não sei identificar, ok? Como identificar nesse momento de eclosão da mediunidade, quando ela está bem harmonizado com as questões de vocês estão na sintonia. Tem médiuns que quando a mediunidade eclode é tranquilo, a pessoa está aqui assim, eu senti um mal-estar e plipt, incorporou. Ou numa reunião mediúnica, ou numa atividade de passe, num estudo, ou quem frequenta centro, templo, né, terreiro, incorporou ali um belo dia, está lá há anos, né, no tambor, e de repente sentiu um ziriguidum, impact. Ok, mas tem pessoas que não vêm assim com tranquilidade. Tem pessoas que a mediunidade ela vem cheia de violência, ela explode numa violência muito grande, abalando toda a estrutura psicológica, nervosa, emocional do médium, e inclusive abalando os seus familiares ou amigos com quem ele convive e tem relações, né? Então, muitos médios ela vem trazendo perturbações diversas, bem pesadas, muitas delas ligadas a processos de obsessão. Então nós temos aí duas situações que eu dividi. Médios em que a mediunidade eclode sutilmente, com tranquilidade, e médios em que a mediunidade vem com violência, com sofrimento, com pesar. Por que isso, Tato?
De que maneira isso? Varia muito essa diferença, né? E como é que eu posso identificar? Surge com sensações muito estranhas, o médium começa a sentir aquelas sensações que eu falei agora há pouco. Eu começo, sabe, ela começou a eclodir. Como é que eu posso identificar que está eclodindo para eu saber se... Depois eu já vou saber se ela vai ser tranquila ou não. Mas como é que eu sei que ela está eclodindo? Sabe quando você está sozinho? Você acha que está sozinho, né? Porque às vezes a gente fala assim, ah não sei o que lá, porque os espíritos que estão com você... Porque aqui tem espíritos... Até chegar mais perto para falar para você. Aí tem espíritos. Em todo lugar tem espíritos. Você é um espírito, só que encarnado. Em todos os lugares existem mentes desencarnadas. A gente trabalhando o conhecimento e a lucidez, a gente entende isso que faz parte do processo. Os mundos, o mundo físico e espiritual, Aie, Orum, como vários outros chamam, são vários os nomes, se interagem entre si. Ok, Tato, você estava dizendo como é que eu posso identificar que a mediunidade está eclodindo em mim. Ela começa a trazer sinais. Um dos sinais é essa impressão de que tem gente me olhando, tem gente perto, eu vou dormir, tem alguém do meu lado, se eu durmo só, né, aparentemente. Isso são registros psíquicos que eu estou fazendo. E muitas vezes eles vêm de maneira perturbadora, me agitando, me causando medo, inquietação, ansiedade, incerteza. Às vezes vem só medo, às vezes vem ansiedade, às vezes vem inquietação, às vezes vem tudo junto. Comigo foi tudo junto, é o pacote completo. Balaio era grande, tem um guia espiritual meu que falou que cada um de nós carregamos o nosso balaio, que é o nosso peso, né? As nossas conquistas ou coisas a gente resolver. Eu falei, gente, meu balaio era desse tamanho da mediunidade. Então eu sentia tudo isso. Você começa a ter essas sensações, sinais e sintomas. Às vezes, a tua lucidez, quando ouve alguém chamar, a mesma coisa. Você está parado aqui, alguém me chamou. Ou então você ouve uma frase completa, uma palavra nitidamente. A mediunidade está eclodindo. Se não acontecesse isso antes, começou a acontecer, isso faz parte de um processo de eclosão da mediunidade. E muitas vezes a lucidez da gente vai diminuindo, ela fica meio turvada. Em alguns momentos é como se eu entrasse numa outra dimensão, no mundo paralelo, porque o médium, ele vive no mundo paralelo, né? A gente vive meio lá e meio cá, a gente não é... Porque eu digo, nós médios não somos normais, gente, aceita, você não é normal, você é paranormal. Então a gente fica... E aí na eclosão da mediunidade, às vezes a lucidez se perde e fala coisas que às vezes não percebe. Em outros casos é como se abrisse uma porta de um mundo, uma porta mental. Aí o médium vai embora ali, percebe outra realidade e depois volta, sem se dar conta direito como isso acontece. Isso são características bem clássicas do afloramento da mediunidade, né? Como é que eu devo proceder? Volto ao que a Paula perguntou ainda há pouco, e eu volto a trazer essa afirmação. Sentiu tudo isso e mais um pouco? O primeiro ponto, quando a mediunidade ela eclode com violência, que foi o meu caso, gente, eu já estudava mediunidade, mas não muito. Estudava assim, o que era médium, o que era mediunidade, né? Mas ela veio de maneira muito perturbadora. Eu entrava em transe a todo instante. Pra vocês terem uma noção, naquela época não tinha telefone celular. E eu estava na rua, teve uma vez, não vou esquecer daquele dia, e aí tinha um telefone público. Quem é da minha época para trás lembra da época da ficha ainda, que não era nem cartão. Aí coloquei uma ficha para fazer uma ligação. E aquele telefone público ficava em frente a um barzinho. Então, normal, terminei a ligação, fui para minha casa. Comecei a sentir mal-estar e um gosto de álcool na boca. E aí incorporei um espírito que estava lá, ele olhou e falou para os meus familiares que ele não sabe por que sentiu uma atração muito grande por mim. Falei, gente, tudo bem, que, né, a beleza, mas ele sentiu uma atração forte. Essa atração
foi energética. Médium, ele é visto, a espiritualidade sabe, porque percebe a energia, né? E percebe que ele está sendo percebido. E aí falou que estava perto de mim, gostou e viu que eu estava vendo, aí conversaram com ele e falou, olha, tá bom, mas você precisa, aí conversaram com ele. Então acontece isso. Outras vezes que aconteceram comigo, eu incorporava muitas vezes, em qualquer lugar na rua. Então começou a sofrer, eu chorava muito. Eu não quero, me ajuda, eu chorando, bom, eu incorporava de novo. Então isso é de maneira muito perturbadora. Tem casos de médiums que a mediunidade eclode e é muita gente para segurar, porque é muita força. Eu já vi casos de 6, 8 homens grandes segurando pernas e mãos, braços, que é muita força. Então, tem casos muito tristes assim, com muita violência, com muito sofrimento, a pessoa adoece. Só um momentinho que pausou o vídeo do Instagram, estamos de volta, manda um ok aí pessoal, galera do Instagram, vocês já estão me assistindo normalmente, eu vi que deu uma pausa, alguém manda um ok aí para saber se tá tudo legal no Instagram. Ninguém me respondeu. Pessoal do Instagram, vocês estão me assistindo? Só para saber se cai. Ah, ok, obrigado. Então, nesse romper da mediunidade, nesse aflorar da mediunidade, quando é muito sofrida, a pessoa entra direto para o tratamento espiritual. Precisa, porque é muito sofrida, ela pode adoecer fisicamente. Quando é mais tranquilo, fica legal. Quando é mais, nesse processo mais violento, não adianta chegar. Por isso que eu estou dizendo esse exemplo meu. Porque comigo, quando eu procurei, fui encaminhado para um templo, foi uma casa espírita que eu sou muito grato a ela, e lá foi feito um tratamento espiritual comigo. Eu ia terça, quinta e sábado, 3 vezes por semana. Só que as pessoas, um trabalhador chegou comigo e falou assim: meu irmão, reze. Quando você sentir que o Espírito está perto, faça uma prece. Aí eu fiz isso, né? Querido Deus, querido irmão. Aí quando eu falei querido irmão, aí incorporei. Aí toda vez que eu rezava, incorporava. Eu falei, gente, não vou mais rezar. O que acontecia? No momento que eu estava rezando, eu me dirigia ao Espírito. E aí a minha mente se dirigia para ele. Estabelecia a sintonia e eu não era um médium educado, incorporava. Quem me deu a orientação não era médium. Só um médium entende outro médium. Então não adianta dizer para um médium em que a mediunidade aflorou e ele está muito perturbado, meu irmão, ore e medite. Se a pessoa não tem nem estado mental para orar, às vezes a pessoa está tão perturbada, quem já não passou por isso? Que ela não consegue nem rezar. Nesse caso, é preciso uma intervenção. Agora, quando a mediunidade está sutilmente eclodindo, qual o procedimento? Que orientação a gente dá? Silencia aquela inquietação através da oração, não é da reza. O que é reza que eu digo? Eu chamo muito rezar, mas nesse contexto estou falando proferir palavra decorada, que você decorou. Aí nós questão de santificado seja vosso nome. Eu posso fazer uma oração que já existe? Posso, desde que eu esteja focado naquilo que eu estou falando. Porque se eu proferir palavra e estiver pensando em outra coisa, a energia que eu vou mexer não é da palavra que eu estou falando, é daquilo que eu estou pensando. Porque senão fica aquela pessoa, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós, vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como na céu. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dá o seu caso pela aprovação. Aí não dá. É uma oração mesmo, de direcionamento mental. Então silencia a tua inquietação, ora, medita. Esse ato de um comportamento meditativo é você registrar tudo que você está sentindo, te observar, te conhecer. Por que eu senti essa raiva? Eu tive motivo? Eu tive um mal-estar. O que você comeu? A pessoa comeu jaca na sobremesa e no almoço feijoada. Ela não quer sentir mal-estar. Então é preciso eu ter essa lógica de me observar. O que eu senti?
Não, eu não tive motivo nenhum. Anota. Falei, cara, isso está com cara de mediunidade. Procure depois, né, ou nesse processo, um médium experiente para te orientar. Ok? Tem comentários aqui. Deixa eu dar uma paradinha só para ver. A Paula dizendo aqui no Facebook, graças a Deus que não sou normal. É, também não. Tamo junto, Paula. Vamos ver aqui no Instagram. O que temos? Mariana, bem-vinda, Mariana. Tato, a mediunidade na minha vida eclodiu depois de um contato muito grande com a cartomancia e o tarô. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, só fazendo um parêntese que eu não resisto, essa questão da relação da cartomancia e do tarô, ou da cartomancia, tarô, o baralho que for, e a mediunidade, é uma coisa muito comentada, inclusive, né? E dentro desse comentário eu já fiz alguns comentários, algumas colocações a respeito disso, então nas mídias, no YouTube, e eu estou preparando uma coisa maravilhosa para quem tem interesse a respeito do que relação da mediunidade com a cartomancia. Pode, não pode, como é que é? Agora, respondendo você, Mariana, fechei o parênteses. Para falar um pouco sobre essa questão da tua mediunidade. No momento o que é a mediunidade eclodindo? É o momento que foi programado, você escolheu aquele momento. Existem fatores que podem estimular o processo de identificação e afloramento mediúnico? Sim, existe. Exemplo, eu vou para uma sala de reunião mediúnica, onde tem uma reunião mediúnica. A sala está saturada de fluidos, de energia que proporcionam o transe. Eu vou para um terreiro, o ambiente está saturado de energias que proporcionam o transe. No seu caso, foi depois de um contato muito grande com... Então tem que ver o que a cartomancia, o estudo da cartomancia, o estudo do tarô, lhe proporcionou. Vamos arriscar aqui possibilidades. No momento que você estuda a cartomancia, é impossível você não estudar a si mesmo, porque é um trabalho de autoconhecimento. E nesse mergulho interior, você entrou num estado energético, mental diferente. Um amadurecimento, portanto, provavelmente estou aqui viajando, tá? Em possibilidades. Provavelmente você escolheu esse momento de vida mais madura, no momento de entendimento do teu universo interior e do universo onde você está inserida, para que a mediunidade venha. Ou seja, no momento que você encontrou a cartomancia, você se encontrou e encontrou a vida. Nada melhor do que a mediunidade surgir aí neste berço. Mas porque você escolheu, provavelmente. A gente escolhe o momento, ou por necessidade, ou por projeto de vida. São variadas as possibilidades. Tá bom? Mariana, eu espero que eu tenha respondido aí. Deixa eu ver se tem mais uma colocação. Não. Vamos continuar aqui na parte do como proceder. Mediunidade aflorou. Se ela está muito violenta, perturbada, porque acontece, gente. A gente pensa que a gente vai ficar desequilibrado mental. Eu vou dar exemplos do que aconteceu comigo e do que eu já vi com pessoas. Tinha vontade de gritar muito alto, de quebrar tudo, de sair correndo na rua, tirando a roupa, ficando nu. Então, essa vontade que tem de se jogar não sei aonde, sabe, rompantes assim muito grandes. Fora as incorporações, que eu incorporava, era a porta do, sabe, o mercado municipal, era a minha cabeça, era o meu ori, né? O espírito chegava, olá, eu já estava no olá falando também. Então, nesse quadro de perturbação muito grande, é preciso ter uma intervenção espiritual imediata. Lembrando, nada, a natureza não dá saltos. Eu passei meses, quase um ano de tratamento, não um ano de tratamento espiritual, mas eu fiz a minha parte. Porque eu lembro, e aí eu compartilho com vocês, de um amigo muito querido, já bem mais experiente. Eu estava numa aflorada da minha mediunidade, eu era muito jovem, eu tinha, não lembro, 18 ou 20 anos. Continuo, estou com 23, né? Cadê? 43.
E aí ele olhou para mim, eu perturbado, fazendo tratamento espiritual com aquela carinha, porque às vezes nós assumimos uma postura de sofredores. Falou papou direto, que é o meu jeito de trabalhar, porque é assim que funciona. Ele olhou para mim e falou assim: meu querido, você está há meses se tratando espiritualmente. Você precisa estudar a mediunidade e você precisa saber que a direção de tudo está na sua mente. Ah, eu chorando, eu não consigo, eles querem me levar, eles vão me matar, minha vida é uma droga, ó céus, ó vida, ó azar. E ele falou assim: interessante, meu querido amigo, que tem pessoas que olham abismos na vida e veem uma ponte. Há pessoas que passam pela ponte, porque tem ponte para ultrapassar aquele abismo e chegar do outro lado. Tem pessoas que mesmo com a ponte escolhem descer o despenhadeiro abaixo, cheio de pedregulhos, espinhos e perigos, e talvez consigam subir, ou vão demorar muito, ou vai ser bem problemático. E você é essa pessoa, você não quer passar pela ponte, você quer mergulhar o precipício, porque você quer chamar a atenção por carência. Eu tive um ódio profundo e não foi obsessão, porque fez sentido. E aí entrei num processo de tratamento de mim mesmo. Estava tratando espiritualmente, né? A equipe me tratando e eu me tratei. Agora, se você não está nesse processo, a tua mediunidade eclodiu e você não está nesse... São perturbações que dá para saber, né, levar. Silencia essa inquietação, medita. Ah, eu não estou afim. Então, meu filho, se você não está afim, o processo é seu, o problema é teu. Carrega o teu balaio. Porque se está acontecendo contigo, precisa sentar, sim, e é prioridade. Porque vai piorar. É que nem aquela pessoa que está com uma feridinha no pé e fala: ah, depois eu cuido, e nem lava. E aí precisa meditar, orar e procurar uma pessoa experiente para ser orientado ou orientada. Eu preciso direcionar a minha mente para essas percepções. Uma outra coisa, né? Eu direciono a mente para o que está me perturbando, mas no momento que eu começo a orar, meditar, me autoanalisar, eu preciso também direcionar a minha mente para estas percepções psíquicas que me fazem bem. Chama o teu anjo de guarda, espírito protetor, teu guia, tua divindade, seja lá quem for, que te ajuda. Ah, eu não sei quem é meu guia. Não precisa saber o nome. Tem gente que adora saber quem é, saber logo o nome de guia, né? Qual a utilidade? Não vai fazer nada para o guia, mas quer saber o nome. Não, eu sou filho de tal. O meu guia é fulano de tal. E o importante é que ele existe. No teu estado de meditação, faz a situação. Voltou. Pessoal do Facebook, tá ok? Que caiu. Foi um processo de influenciação mediúnica, né? E aí, no momento que eu estou meditando, eu ouço frases e vozes desses seres espirituais que estão vindo me trazer o quê? Amor, acolhimento, fortalecimento. E aí você começa a perceber o quanto de pessoas queridas tem junto de você. Ah, eu não tenho, não. Tem. Pelo menos um. Que é o nosso anjo de guarda, espírito protetor. Geralmente seres muito pacientes, né? Porque é para aturar a gente direto. O que é importante? Coloquei bem importante numa pauta aqui dessa primeira parte. Vou até ver o nosso time, porque tem a parte 2. Não sei se vai dar. Os sintomas desagradáveis que acompanham o afloramento da mediunidade, esses sintomas desagradáveis, lembrar que não é gerado pela mediunidade, tá? A mediunidade perturba a pessoa, a mediunidade adoece, a mediunidade faz mal. Não, a mediunidade é neutra, vou repetir. Mediunidade é neutra. A mediunidade não faz mal. O que causa esse mal-estar todo? Desequilíbrio, isso. É a ação fluídica ou energética, que é a mesma coisa. Fluido e energia é a mesma coisa. É a ação energética dos espíritos que eu estou percebendo, que favorecem perturbação ou não.
Lembra do que... Tá? Outra coisa importante que acontece em grande número de casos, que eu já até comentei, mas eu quero ressaltar, é que muitas vezes a mediunidade, quando eclode, ela vem associada com processo obsessivo. O início é muito atormentado e é necessário uma intervenção de tratamento espiritual com equipe especializada. Não é bagunçado assim de uma hora para outra que melhora. Principalmente se a obsessão está muito... Ah, voltou. Vamos lá. Então, lembrar o seguinte, nesse caso de médiuns que a mediunidade eclodiu no processo obsessivo terrível, nós somos espíritos. Essa não é a nossa primeira encarnação. No passado, tiveram pessoas que a gente ofendeu muito, ou que se permitiram ofender e ficaram com mágoa e ódio. E elas vêm, elas esperam, elas nos procuram. Aonde nós estivermos reencarnando, às vezes perdem a gente, mas por uma lei energética, elas vão rastreando e nos encontram. Então, nesse momento que a mediunidade eclode, eu que fiz algumas coisas no passado e que gerei alguns inimigos, eu trago matrizes no meu corpo espiritual relacionado a essas lembranças, como se fosse um filme. Sabe, o negativo que tinha antigamente nas máquinas fotográficas, está ali guardado. E essas mentes doentias e vingativas esperam o momento, falam, opa, o fulano eclodiu a mediunidade dele, ele está mais sensível, portanto mais fácil de desequilibrar, vou cair em cima. Aí começa o processo obsessivo. Vou me usar como exemplo, de novo. A primeira vez que eu incorporei um espírito não foi entidade, assim, caboclo, guia espiritual, sei lá. Foi o espírito ligado a mim. E a primeira coisa que ele comentou, todos, eu não lembro, eu entrei num transe inconsciente, mas todos estavam e me passaram isso, de que ele falou, finalmente, eu esperei muito esse momento, agora eu vou acabar com ele. E ele tentou muito. Ou seja, eu tive uma situação no passado em que a gente teve, né, um fight, e ele, vingativo, esperou passar ano a ano, aí descobriu que já estava reencarnado, esperou a mediunidade vir, e aí falou, agora é mais fácil deixar ele doido ou matá-lo, que é o que ele dizia. Então isso acontece muito, tá? Tem gente comentando aqui, eu vou ler rapidito, peço que quem puder printar aí, depois enviar para mim os comentários, porque se não der tempo aqui eu respondo para vocês, tá? A Bevenutia, interessante esse comentário, já percebi essas vozes quando oro, clamo por ajuda. Exatamente, são as influências dos espíritos. Tato, o processo obsessivo pode também vir de pessoas próximas a gente, como amigos, por exemplo? Sim. A obsessão é a influência perniciosa e constante de uma mente em torno da outra. E tem estágios. Lembrando, quero saber mais sobre obsessão e os seus tipos. Tem live sobre obsessão no meu canal do YouTube. Vai lá que está bem detalhadozinho. Então tem obsessor desencarnado, mas tem obsessor encarnado. Sabe aquela pessoa, aquele ser do pântano, que é aquela criatura do pântano que está junto de alguém e que só puxa para baixo? É um obsessor, tá? Existem aqueles que se colocam na postura de cobradores, né? Que se acham detentores desse poder de cobrar e se vingar, e são eles que vêm e esperam a mediunidade surgir para poder se vingar. É por isso que muitos casos de médiuns que a mediunidade vem e bem perturbada assim. Eles criam muitas armadilhas, porque eles são burros, né, gente? Imagina você, inimigo ou inimiga de alguém, invisível, ou alguém não está te vendo. Que estratégias você pode criar para destruir aquela pessoa? Você pensou em segundos, né? Então é isso. Então o espírito cria situações porque muita gente não vai compreender. Porque muita gente não é médium como ele. Então vou pensar se essa pessoa está com desequilíbrio mental. Não é. E no começo é desafiador. Mas é um meio de ampliar. Faz parte. Esse processo no começo é assim. Depois ajusta. E aí o médium começa a treinar a sua mediunidade, a se conhecer como médium, aprendendo a diferenciar o tom psíquico daqueles que estão com ele.
o que é bom, o que não é. Ele vai muitas vezes sentir um mal-estar sim, mas fala assim, não, isso não é meu. E logo passa. Ele não vai dar ibope. Ai, eu tô passando mal, tem uma energia ruim aqui. Falei, ih, médium, te educa, né? Então, às vezes, a gente sente enjoo, mal-estar, diarreia. Tem processos de desequilíbrio fisiológico, mas passa. E aí o médium começa a estudar e estudar-se. Aumenta o conhecimento e ele começa a se fortalecer. Tato, você falou na eclosão da mediunidade. Mas o tema da live é qual o momento que a mediunidade, o momento da vida que a mediunidade se manifesta. O momento que a mediunidade eclode independe de idade, de religião. Pode ser até na pessoa, no ateu. Ele pode não acreditar em nada, mas de repente ele é médium. E ele vai fingir que não ouve ou que não vê, mas é médium. A mediunidade não está ligada, atrelada à cultura, gênero, religião, nada disso. Se é pobre, se é rico, ela é espontânea, ela independe de tudo isso. Em geral, a mediunidade chama a atenção para fenômenos que ela traz, né? Pessoal, o que está acontecendo comigo? Que é tudo aquilo que a gente já comentou. Quando a gente fala questão de idade, pode surgir na criancinha, jovem, na primeira infância, na adolescência, na idade adulta, no idoso, não importa. É o espírito que escolheu aquele momento para a mediunidade eclodir. Pô, mas eu escolhi para a mediunidade eclodir com 90 anos? Foi, por quê? Problema seu, você que escolheu. Tem algum motivo, te vira. O contrato foi teu antes de reencarnar. Não põe a culpa nos outros, não. Então teve um porquê. Talvez você precisou vivenciar experiências e naquele momento da tua vida a mediunidade vir e te convidar a olhar o mundo e a olhar a si mesmo de maneira diferente. A mediunidade ela te traz, ela é um convite ao autoconhecimento. Nem todo mundo diz sim. Então ela se apresenta aí. Isso vai ocorrer nesse processo todo com qualquer idade, depende, né? O convite varia. Uma criança muito jovem, ela não tem ainda maturidade psicológica, né, conhecimento cultural para determinadas influências espirituais, mas muita coisa acontece, tá? Não tem impedimento. Tem médiuns, por exemplo, com 12 anos que tem uma produção mediúnica bem melhor do que um médio de 50, de 60, porque é mais irresponsável do que a criança de 12 anos, por incrível que pareça. Hoje, no mundo de hoje, nem sempre mais se utilizam médiuns muito jovens, porque o mundo já está, as necessidades são outras, né? Mas é fato, a mediunidade eclode em qualquer idade. É preciso que seja a prática da mediunidade, tá? Uma criança pode trabalhar com a mediunidade, tem que observar. Ela apresenta condições para aquele trabalho mediúnico. O que eu diria para a questão de criança? Não estimule mediunidade em criança alguma. Ela não deve ser estimulada nem forçada, porque isso pode trazer desequilíbrios no seu sistema nervoso central, na sua energia. Ela precisa fluir. Criança, quando é médium, ela não se assusta, ela não se desequilibra, porque ela vê os espíritos, mesmo que depois esqueça, porque tem muita gente que é médium e nem lembra. Depois é que vira espírita, espiritualista, fala, gente, eu vi espíritos. Porque a criança que é médium vidente, ela vê os espíritos e para ela é natural, é normal. Ela nem comenta às vezes. Então, agora, para dar isso, a criança já é médium. Agora, forçar uma criança a ser médium, não. Tá? Isso pode gerar processos delicados na sua estrutura nervosa e mental, psicológica. Vamos ver aqui. Aí precisa observar sempre na atuação da mediunidade. Então, Tato, você falou que pode vir médium, a mediunidade na infância, na adolescência, no adulto, no idoso, sim. Para trabalhar idoso, pode? Ele apresenta condições psicológicas, biológicas, fisiológicas para trabalhar? Então, pode trabalhar. Vai preparar-se, vai estudar, aonde quer que ele vá, né? E pronto. É só ele trabalhar isso. Buscar um médico experiente, uma equipe de trabalho e trabalhar sem problema nenhum. Lembrar que trabalhar com a mediunidade exige uma intensa dinâmica psíquica. Por isso precisa ter uma estrutura para suportar aquelas alterações muito grandes, né?
Esse aprofundar não tem tempo aqui, porque seria ideal num curso, um treinamento. Na live é muito pouco tempo para eu aprofundar a neurofisiologia desse processo, porque tem perfeitamente explicado. Crianças doentes, pessoas com transtorno psiquiátrico, com cardiopatia grave não tratada, hipertensão arterial não tratada, não pode. Agora tem pessoas que são hipertensos e atuam com a mediunidade normalmente, porque está tudo tratado. A mediunidade ela pode eclodir desde o jovem ao mais idoso, não importa. O que mais importa é o que ela está convidando ao médium para mudança de comportamento, para reflexão em torno de si mesmo, em torno da vida. Na infância ela é igual em todas as crianças, não varia de criança para criança, porque todos somos individualidades. Nenhuma mediunidade é igual. Que mais? Já comentei sobre a criança trazer naturalmente. Lembrar que, deixa eu ver se aqui tem, antes de eu comentar ali, tem gente comentando, a Mariana, no meu caso eu escuto vozes desde criança, mas ela eclodiu de verdade agora com 20 anos a incorporação. Na verdade, Mariana, você já tinha a eclosão da mediunidade auditiva ou de audiência, e aí eclodiu a psicofonia ou de incorporação agora, né? E a psicografia você já escreve, eclodiu a de incorporação, perfeito. É isso mesmo. Então é diferente, lembrar, atenção, vou falar de novo, não provoque mediunidade em criança, não é saudável, ok? Ela vem naturalmente, se ela fluiu e a criança é médium, faz parte. Se ela está em perturbação espiritual, que tem, já vi casos de criança incorporada com ódio querendo me morder, né? Que tinha que aplicar a bioenergia, o passe, a criança segura, bem firme ali. Aí já é um outro caso, né, que é o tratamento espiritual, mais direcionado. As crianças que veem, ouvem, acham normal, tá? Os riscos dependem da estrutura neurológica, psicológica e física. A idade avançada, o desenvolvimento mediúnico também, se o organismo está bem, pode desenvolver plenamente. Se está bem, isso é o que importa. Meditar, se conhecer, estudar a mediunidade, observar o que está acontecendo, questionar o que você sente e buscar pessoa ou médiuns experientes no assunto para te dar o devido direcionamento. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Processo, deixa eu ver aqui. Evoíse, minha querida, que saudade. Bem, conhecendo é libertador. M. Ferrer 10, exatamente. É libertador. Eu gostaria de enfatizar. A mediunidade, ela sempre traz um convite para o médium. Mesmo quando ela vem nessa explosão de perturbação. É sempre convidando a autoconhecer-se, a mudança de hábitos, mudança de padrão mental. Bem, meus queridos, minhas queridas, hoje estamos encerrando a live de hoje. Queria te convidar para entrar no canal do Telegram, Tatu Cunha Mediunidade, onde eu encontro Tatu na bio no meu Instagram, ou clicando no Saiba Mais na minha página do Facebook. Te convidar também, quero ver você lá inscrito e inscrita no meu canal do YouTube, que tem muito material maravilhoso, tem aulas incríveis sobre mediunidade, esse universo mediúnico, de dúvidas que muitas vezes podem surgir e que você provavelmente vai encontrar lá nessas aulas, nessas lives, tá bom? Eu te aguardo lá, e todas as terças e sextas às 20 horas, essa série A Mediunidade em Mim. Na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos juntos aqui falando sobre mediunidade. Deixa ver se tem algum comentário. Acho que dá tempo, está num tempinho aqui, estourando o tempo para alguma pergunta, algum comentário. Ou eu que agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço a participação de cada um de vocês, me traz muita alegria ao coração. Essa série foi preparada com muito carinho. A mediunidade em mim, eu sempre trago para o eu, para mim,
porque a gente é muito fácil teorizar, mas trazer a teoria para a nossa vida prática é mais transformador e o aprendizado é muito maior, né? Um ótimo final de semana para vocês. Quem está no canal do Telegram tem lá a programação toda de todos os temas da live. Lá, Tato, qual é o próximo tema? Entra no canal do Telegram, tem a programação bonitinha lá, com a minha fotinha e uma imagem linda com todos os temas das lives, tá bom? Um beijo no coração, ótimo final de semana e até terça-feira, às 20 horas, no Instagram e no Facebook com a série A Mediunidade em Mim. Tchau, tchau. Beijo. Obrigado, disse.